gente. Olá, quinto AM, olá, quinto AT. Tudo bem com vocês? Beijo grande. Bem, hoje aqui na nossa aula de produção textual, eu trouxe para vocês hoje, olha, texto embaralhado. Mas antes disso, eu gostaria de primeiro parabenizar todos vocês pelos textos que eu tenho recebido, cuidado que vocês têm tido em relação ao uso do parágrafo, a pontuação, a grafia correta das palavras, a elementos de coerência e coesão. Vocês estão sendo bem claros, bem harmoniosos na construção dos parágrafos que vocês têm enviado para a tia Andréia poder ler. Então, parabéns. Bem, mas hoje a nossa aula de produção textual, ela vai enfatizar um pouco mais essa questão da coerência e da coesão do texto. Por isso que eu trouxe hoje essa atividade, texto embaralhado. É um texto em que eu dividi ele em várias partes, então essas partes estão misturadas. Na verdade, ele tem 12 partes, são 12 fragmentos do texto, tá? Onde vocês terão que leia, para que vocês possam se apropriar do contexto, do que está falando o texto. Lê uma vez, duas, se precisar leia mais, porque aí vocês terão noção do que está sendo tratado no texto. Somente depois vocês recortem esses fragmentos e comecem a colar no caderno de português de vocês de forma o quê? De forma harmônica, de forma que esse texto faça sentido. Então, antes de colar, gente, organiza o texto, né, sem colocar cola. A cola é só depois, quando vocês tiverem certeza que aquela é a parte certa do texto. Vocês podem até numerar para poder facilitar. Primeira parte, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Porque na hora de colar não correu o risco de nenhum acidente, trocar alguma parte. Bem, mas por que eu trouxe hoje esse texto embaralhado? Para que a gente possa reforçar ainda mais, praticar ainda mais essa questão da coerência e da coesão. Então, para isso, nós vamos retomar o que é coerência e o que é coesão. Bem, a coerência é aquilo que tem lógica, que tem uniformidade. É quando eu leio um texto e eu vejo que as ideias estão se encaixando uma na outra, né? É a lógica do texto, é o sentido do texto. Já a coesão já vai ser o quê? A ligação entre as partes. A primeira parte com a segunda com a terceira, ela tem que estar ligada de forma harmônica. Isso acontece quando? Quando nós observamos os elementos gramaticais. Se eu estou usando o artigo adequado, o substantivo adequado, se o meu verbo que está no plural está de acordo com o meu substantivo que também está no plural. Então, tudo isso vai trazer a coesão para o nosso texto. Então, gente, a princípio, eu vou deixar para vocês no mural da turma, o nome do texto é Garoto Linha Dura. Quem escreveu foi Stanislau Ponte Preta. Conta a história de um menino que, jogando bola, ele dá um bico na bola e a bola quebra a vidraça da sua própria casa. Só que ele sente medo, né? Como que eu vou contar isso para meu pai e para minha mãe? Então, a princípio, ele não assume. Então, o pai chega em casa, pergunta para a mãe o que aconteceu, e a mãe já ficou assim meio desconfiada, então ela fala que acha que é o filho, mas acha que ele está com medo de assumir. E aí, a história, ela tem todo um desenrolar até o momento em que o menino acusa o garoto vizinho dele, filho do vizinho deles. Então aí o pai resolve pegar o filho pelas mãos e vai até a porta do vizinho. Bem, depois que vocês lerem o texto, organizar, recortar e colar, vocês vão chegar a essa última parte. A partir daí, vem a segunda tarefa de vocês na nossa aula de produção textual com o nosso texto embaralhado. Vocês vão ter que montar
a última parte desse texto, ou seja, o último parágrafo dele, um parágrafo entre 4 e 5 linhas, onde vocês vão ter que mostrar pra gente o que aconteceu quando o vizinho abriu a porta. Então, esse desfecho final é tarefa de vocês. Combinado? Então, caprichem bastante aí na coerência, ou seja, numa escrita lógica, né? O enredo final, o desfecho, ele tem que ter lógica, ele tem que ser uniforme. E na coesão, como vocês vão ligar a última parte do texto com a parte que vocês estão construindo, com o desfecho final dessa atividade. Tá? Eu tenho certeza que vocês farão com bastante facilidade, tendo em vista o retorno que eu estou tendo de vocês das produções. Estou vendo, assim, o uso muito correto mesmo de grafia, de parágrafo, dessa coerência, dessa coesão. Eu estou vendo que vocês estão bem preocupados em empregar corretamente esses elementos, né? Elementos responsáveis para que a gente tenha um texto construído com sentido, ok? Então, o texto, Garoto Linha Dura, eu vou deixar no mural da turma para vocês, para na nossa próxima aula de produção textual a gente possa conversar. E aí vocês me mandem, retornem para mim, eu quero saber o final, o que aconteceu quando o pai e o menino bateu lá, ó, toque, 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 na porta do vizinho. O que houve? Eu quero conhecer o desfecho de vocês. Bem, e vamos aproveitar agora o finalzinho da nossa aula de produção textual, depois que a tia Andréia já explicou a atividade do dia, para que a gente possa fazer a correção daqueles enigmas que eu deixei para vocês na nossa última aula. Nós trabalhamos com a gramática, páginas 90 e 91, e existiam alguns enigmas, e vocês teriam que descobri-los utilizando as palavras da atividade que eu fiz com vocês, as atividades com as palavras homônimas e parônimas. Então vamos lá? Vamos pegar a nossa gramática, página 90 e 91, e vamos fazer a correção juntos? Então vamos. Bem, na página 90, nós temos lá: vim da Itália, primeiro enigma. Vim da Itália em um navio enorme, cheio de gente, desembarquei em Santos, peguei outro navio. Fui para o Rio de Janeiro, segui para o Espírito Santo e parei no interior de Minas Gerais. Céus, quanta andança! Sou um típico imigrante. Ok? Acertou quem utilizou a palavra imigrante. Descobriu aí o primeiro enigma. Vamos para o próximo. Mafalda Velasco já participou de mais de 30 filmes em produções de muito sucesso. Hoje, na sessão especial do filme que acontece no Cine Lume, a atriz estará com o público para a apresentação do seu novo trabalho. Você não vai perder esse evento, vai? Então, esse sessão é esse aqui, ó. Ele representa sessão onde tem um início e um término, um horário para começar e um horário para terminar. Então, é aquele sessão. Próximo enigma. Ana é muito agradável e seu cumprimento, esse aqui, e seu cumprimento é sempre simpático. Outro dia, ao encontrar Dora, ela tropeçou na barra da calça que estava com comprimento maior que o esperado. Esse aqui. Ana não se abalou e continuou com um sorriso largo no rosto ao ver a amiga. Agora, página 91, os próximos enigmas da 91. Nos transportes coletivos, há assentos preferenciais, ou seja, os bancos, os locais para as pessoas poderem sentar-se. Então, 2 S's, assentos preferenciais. O detetive Manuel tentou dar um flagrante.
sem ser visto. Esse flagrante. E espiava a movimentação de longe. Então, esse espiava com S. Benjamin é calado, discreto, movimenta-se pouco durante o dia. Seu sorriso é contido, não chama atenção. O rapaz tem a discrição como principal característica. Então, aqui é discrição. Próximo enigma. Beto cozia os alimentos como ninguém. Esse cozia é de cozinhar, então é cozia com Z. Cozia. Mas quando cozia roupas, era um desastre. Esse cozia com S, é de costurar, tá? Então, esse cozia é com S. Muito bem. Último enigma. As pessoas que participaram do censo do município participaram do censo do município, contam com o bom senso dos habitantes para as respostas. Então, vocês puderam observar que nessa atividade nós utilizamos as palavras que a tia Andréia trabalhou com vocês na última aula de parônimos e homônimos. E dessa forma, nós pudemos descobrir os enigmas contidos nas páginas 90 e 91 do nosso livro de gramática. Bem, pessoal, até a nossa próxima aula e espero vocês com o texto desembaralhado e bem criativo. Beijo, até a próxima aula.